Agora na Band News FM, Acontece Lá em Casa, com a jornalista Gabi Monteiro. Oferecimento Construtora Fator Hilt. O apartamento dos seus sonhos já existe. Siga capri.residence no Instagram. Shopping da Bahia, fazendo parte da vida dos baianos todos os dias. E Hospital da Obesidade. Emagreça de forma saudável. WhatsApp 982495671. Bom dia, tá começando Acontece Lá em Casa, esse programa que te ajuda a viver melhor, todas as quintas, das 11 ao meio-dia, aqui na Band News Salvador. A gente fala de saúde, bem-estar, qualidade de vida, entretenimento, psicologia, cultura, economia, tudo para aprofundar temas que possam melhorar a sua vida e da galera aí da sua casa. O programa de hoje, Acontece Lá em Casa, está excepcionalmente fora de casa. Estamos falando diretamente da Escola Concept, onde acabou de acontecer a palestra com Ricardo Amorim, simplesmente um dos economistas mais influentes do Brasil, segundo a revista Forbes. E a gente está aqui com ele, vamos fazer também outra coisa inédita no programa de hoje, que é colocar alunos para discutir o futuro com ele e com a gente, em homenagem ao Dia da Criança. Vamos trazer adolescentes falando do futuro, o que eles esperam, porque o tema de hoje é o futuro é agora. E agora? Bem-vindo, Ricardo Amorim. Prazer estar com você aqui no programa hoje, viu? Prazer é meu, Gabi. E espero que tenha sido bom tirar você de casa. Ah, é maravilhoso, né? A gente sempre gosta de passear. Ricardo, me conta uma coisa. Você está fora de casa e costuma dar palestras por todo o mundo, né? Já deu mais de 2.000 palestras, como você estava dizendo. Qual que é o seu objetivo com isso, né? Inspirar, passar pelas... A gente sabe, tudo bem, sua palestra é contratada, mas a gente vê uma coisa por trás dos seus olhos e da sua palestra e da sua energia, que é você precisa disso, né? Qual que é a sua intenção? Na mosca, isso me alimenta. A minha missão, no fundo, é tentar ajudar as pessoas a serem tudo o que elas podem ser. E isso eu acho que tem 2 componentes. Tem um componente que é de informação, então é trazer o como, trazer conhecimento do mundo. Eu, particularmente, costumo falar mais sobre economia, sobre inovação, sobre empreendedorismo, sobre finanças. Mas tem um segundo, que é fazer as pessoas acreditarem, inclusive nas minhas redes sociais, e eu acabo enfatizando muito esse lado, que é... A gente vive um momento de Brasil e de mundo com um monte de dificuldades, e tem muita gente que chega a conclusão que não tem jeito, que esse país não tem jeito, que esse mundo não tem jeito, e eu quero mostrar o contrário. Um montão de gente fazendo coisas sensacionais, muitas vezes nas condições mais difíceis possíveis. Então, por exemplo, eu coloco casos de estudantes que nas condições mais difíceis entraram nas faculdades mais complicadas, cientistas brasileiros que desenvolveram coisas sensacionais. Recentemente acabei de fazer de um tratamento de câncer importante, empresários que, apesar de condições às vezes muito difíceis, conseguem coisas sensacionais, esportistas que fazem coisas que você fala, não é possível que um ser humano seja capaz de fazer isso. O que eu quero mostrar é, se essas pessoas foram lá e fizeram, por que não cada um de nós? Por que não todos nós? Então, que aí entra a parte mais de conteúdo, de entender o mundo para poder tomar as melhores decisões. Essa é a minha missão. A necessidade é mãe da criatividade? Essa frase é famosa, eu não ia falar dela no programa, então não sei nem quem é o autor, que eu deveria falar para vocês, né? Mas a necessidade é mãe da criatividade, porque na zona de conforto parece que não tem esses movimentos assim, né, de tanta inovação. Me fala um pouquinho sobre isso. Com toda certeza. Tem um termo budista que eu acho que faz muito sentido, e eles agradecem as dificuldades que são colocadas à nossa frente, porque são elas que nos moldam. Então, o que isso significa na prática é... A primeira coisa que eu acho há um engano, porque tem gente que acha, não, a minha vida é muito difícil, mas aquelas outras pessoas é a moleza. A vida de ninguém é mal moleza. Todo mundo enfrenta desafios. E são esses desafios, ou a forma que a gente lida com os desafios, que pode nos tornar mais fortes. O problema é que, muitas vezes, o que acontece é o contrário. Isso significa que todo desafio leva todo mundo a crescer? Não. O desafio colocou ali. A forma como você lida com ele ou você sai mais forte, ou muita gente sai moído disso aí. Uhum. E isso depende de como a gente lida com a situação. Então, a primeira coisa que eu acho que precisa ser clara é importante se colocar desafios do tamanho que a gente está pronto para lidar naquele momento. Se eu me colocar um desafio de pular do penhasco, provavelmente eu vou morrer. Não é um bom desafio para me colocar. É maior do que eu sou capaz de lidar. Então, você precisa colocar desafios do tamanho certo e, segundo, ter a atitude certa, que é encará-lo como algo que pode torná-lo mais forte, mas só vai torná-lo mais forte se for difícil.
Porque a gente quer aquela coisa que é fácil. Se cortar, você não vai sair melhor ali na frente. Porque a gente está aí todos os dias sendo atacado por notícias e fake news, né? Como é que a gente desvia das antas? O que eu acho que acontece é... Quando eu era criança, o desafio era escassez de informação. Acesso à informação era complicado. E como é que eu tinha acesso à informação? Eu precisava pegar a enciclopédia do ano... Na melhor das hipóteses do ano passado, na verdade, na casa dos meus pais, a enciclopédia era velha, porque não trocava todo ano a enciclopédia, era caro. Enfim. Então era uma informação velha. A gente vive num mundo contrário. É excesso de informação, não falta. Então, quais são as habilidades que a gente precisa no mundo de excesso de informação? Primeiro, a capacidade de filtrar. Saber separar o que é informação do que é desinformação, que cada vez tem mais. A segunda parte é separar o que é informação relevante do que é irrelevante. Porque às vezes a informação é verdadeira, mas ela é distração. Ela não é informação no sentido de que vai melhorar teu processo de decisão, alguma coisa que você tem que fazer. Eu diria que o desafio maior é o segundo. Tem muito fake news, muita desinformação. Mas, isso, como é que você faz isso? Primeira coisa é sendo crítico. E o fácil é ser crítico em relação ao que você não acha. Em outras palavras, vem uma informação de algo que você acha completamente em desacordo com o que você acha. Aí a nossa tendência é falar, deixa eu checar isso aqui. O desafio é ser crítico com relação ao que você acha. Então vem uma informação que confirma o que você acha, mas não necessariamente é verdadeira. Mas a gente tem de acreditar, né? Porque exatamente. Tá falando do que a gente quer ouvir. Particularmente no que envolve política, está sendo um problemaço há algum tempo. Então acho que a gente tem que ter ser crítico com relação particularmente ao que a gente quer ouvir. Não comprar sem checar. E o último ponto é o que eu falava, essa informação é algo que me agrega? O que significa me agrega? Primeiro, eu consigo fazer um uso prático disso? Porque pode ser algo... Ou eventualmente, você quer só ter um desafio intelectual, não tem nada errado nisso. Mas você tem que ser consciente com o que você quer fazer com a informação. Algo que te torna mais capacitado para fazer alguma coisa é melhor do que algo que não. E às vezes as informações são do detalhe da parafuseta que não faz diferença nenhuma. Deixa isso para lá. Enfim, tem informações que são perenes e tem informações que são daquele momento. Eu diria que 99,9% das notícias são da informação do momento que amanhã já não tem mais importância nenhuma. E eu diria, valorize informações ou conhecimento mais do que informação que é perene. Alguma coisa que você está se informando hoje que vai continuar sendo válida e útil dali para frente. A tendência nossa é o contrário. É valorizar o assunto quente, mas que muitas vezes é irrelevante. Eu vi uma entrevista rápida com Walter Longo, que é um dos gurus, né, de empresarial e de comunicação e tal. Eu admiro tanto quanto eu admiro você. E ele falou uma coisa interessante, né? Ele disse que quando a gente tem um desafio no presente, a gente busca soluções que a gente deu no passado para tentar solucionar as coisas do presente. Isso funciona para o mundo de hoje? É caso a caso. O que acaba acontecendo é o que você tem que entender. Ele faz uma crítica a isso. Eu vou chegar num ponto que eu acho que é relevante, que é quanto mais a situação mudou, quanto mais o contexto mudou, menos relevante é aquilo. O segundo ponto é que há situações e quem mudou não foi o mundo, foi você. Você não é a mesma pessoa, então o que podia fazer sentido numa determinada situação não faz mais em outra. Dito isso, eu tendo a não gostar de extremos. Então, o que significa isso? Eu acho que um extremo é seguir-se unicamente pelo passado para você definir o futuro, é o equivalente a você andar olhando só pelo retrovisor. Não é um bom caminho. A contrapartida é não aproveitar o que você viveu, o que você aprendeu, e na melhor dos casos, não só o que você viveu, mas o que você aprendeu com vivências de outras pessoas, é jogar fora muita informação relevante. Então o que eu diria é, eu não sou nem da turma que fala esqueça o passado, porque eu acho que o passado traz lições que com ajustes podem ser usadas para o futuro, mas eu também não sou da turma que fala siga cegamente, faça exatamente a mesma coisa, porque a realidade nunca é exatamente igual. O Mark Twain tinha uma frase que eu acho que define isso aí. Ele fala que o passado nunca se repete, mas ele rima. Em outras palavras, tem coisas que você pode aproveitar, mas não seja igualzinho, porque não vai fazer sentido. O Acontece Lá em Casa de hoje está fora de casa, estamos falando diretamente da Concept Salvador. Vamos fazer uma discussão aí daqui a pouquinho no segundo e no terceiro bloco, também com alunos da escola. E a nossa presença especial de hoje é Ricardo Amorim, o economista mais influente do Brasil, segundo a revista Forbes. Estou votando em você para o IBEST, viu, Ricardo? Que coisa boa, me dá essa força. Quem estiver ouvindo aí, ó, entra lá, entrem no link do IBEST, por favor, e votem para mim em Economia e Negócios e influenciador do LinkedIn, por favor.
favor, obrigado. Maravilha. Você tem batido numa tecla que eu bato muito também, que a educação precisa se remoldar, né? Parece que tudo evoluiu, menos a educação, né? A gente está aqui numa escola que é um exemplo disso, né? Que traz as principais práticas do mundo para dentro de uma escola. Seria muita utopia achar que isso será possível também em escolas estaduais, por exemplo? Chegará a essas pessoas? Eu acho que não pode ser utopia, isso tem que ser realidade, mas eu acho que o desafio é outro, como a gente faz isso acontecer o mais rapidamente possível. Vai acabar acontecendo. A gente forma que não está pronta para a realidade. Eu costumo dizer que quando as transformações tecnológicas, sociais, demográficas se aceleram, a necessidade de transformação, de adaptação, de aprendizado constante aumenta também. Por que isso é relevante? Porque o meu medo é que a gente possa gerar uma geração do que eu chamo de inempregáveis. O desempregado é alguém que temporariamente está fora do mercado de trabalho, mas é temporário. Ele está sem emprego hoje, vai ter emprego amanhã. O inempregável é alguém que não tem a qualificação mínima para as necessidades que o mundo exige. E esse cara pode se tornar, primeiro, um fardo para a sociedade, porque basicamente essa pessoa que não consegue se colocar vai ter que ser sustentada de alguma forma. Vai ter dificuldades de todos os níveis, de saúde mental, é muito complicado, porque muito da autoestima e da identidade das pessoas hoje está relacionada a trabalho. Alguém que não consegue se colocar dessa forma vai ter outros problemas, outras dificuldades. Isso aqui vai virar uma massa de manobra, vai dar problemas socioeconômicos, problemas políticos, porque vai virar uma massa de manobra para político picareta. Enfim, então, meu ponto não é que eu não ache que a gente vai conseguir transformar isso numa realidade para escolas como um todo. É que a gente tem que fazer isso muito rápido. Isso aqui devia ser prioridade número 1 do país. É a coisa hoje que mais me preocupa. E por isso é que eu bato tanto nessa tecla, falo tanto desse assunto, enfim, sempre que eu tenho a chance. Já que a gente entrou nesse tema, eu vou inverter um pouquinho a ordem das coisas. A gente vai ter a participação agora de alunos da Escola Concept, fazendo perguntas para Ricardo Amorim. Isso vai continuar no segundo e no terceiro bloco. A gente colocaria agora Aloísio, mas eu vou pedir para vir Gael, porque ele tem uma pergunta sobre futuro, sobre estudar e sobre faculdade, qual que é a importância disso no futuro. Porque, na verdade, as crianças hoje, os adolescentes hoje, estão estudando coisas que eles nem sabem se vai existir no futuro, né? Então, ele tem uma pergunta a fazer e na sequência, pode sentar aqui, Gael, e na sequência, a Luísio vai vir com a pergunta dele, já entra logo depois do Gael. Gael, Ricardo Amorim. Fala, Gael, tá bem? Tô ótimo, muito bem. Coisa boa. Tá ligado, Gael? Dá uma ligadinha aí. Vocês estão ouvindo Acontece Lá em Casa, diretamente da Escola Concept. A gente está fazendo um programa especial com o economista Ricardo Amorim e participação especial de alunos também da escola, porque o futuro são eles. E o tema de hoje é o futuro é agora. E agora? Manda a sua pergunta, Gael. Então, a pergunta que eu tenho é relacionada aos diplomas que estão acontecendo agora em faculdades e principalmente fora do Brasil. Porque está se tornando muito caro e muito difícil você conseguir uma universidade com bacharelado, 4 anos. E muitas pessoas estão achando que é uma ideia melhor você, em vez de fazer a faculdade, depois conseguir um emprego, tentar fazer um empreendimento ou tentar aprender de uma forma diferente. Você acha que é melhor a pessoa realmente fazer uma faculdade, uma forma mais formal, ou a pessoa tentar fazer de forma informal um dinheiro e ganhar vida com esse tipo de coisa? Eu acho que o fundamental é não parar de aprender nunca. É paradoxal, porque o que está acontecendo agora é que a importância de aprender aumentou. Quanto mais as coisas se transformam, mais importante aprender fica. Porque se você aprendeu uma vez e nada muda dali para frente, aquilo já resolveu. Se aquilo aprendeu e mudou, você tem que aprender de novo. Então você tem que continuar aprendendo o tempo inteiro. O formal e informal, para mim, hoje, é menos relevante. Para alguns, o formal talvez seja a metodologia que mais vai ajudá-los a aprender. Para outros, não. Então, o que eu diria quando eu tinha a tua idade, para mim era caminho quase que natural, óbvio, que sim, necessariamente havia uma necessidade de ser para a universidade, do diploma, disso tudo. Hoje, isso para mim é menos óbvio. Mas isso não quer dizer, por outro lado, que eu acho que não devo fazer.
eu acho que é caso a caso. Inclusive, quando você vê algumas das pessoas mais bem-sucedidas, são algumas que entraram na faculdade e largaram a faculdade, do tipo do Bill Gates. Enfim, tem vários que tiveram presenças acadêmicas. A gente viu o Mark Zuckerberg, lá atrás o Steve Jobs. Então, isso aconteceu. O que eu acho que eram exceções, e essas são pessoas absolutamente fora da curva. Mas muitos deles largaram a universidade e largaram a Harvard, né? Mas esse é exatamente o ponto. Eu não estou, de forma alguma, advocando que as pessoas não devam fazer faculdade. O que eu estou querendo dizer é que, para eles, dado o sucesso dos empreendimentos que eles fizeram, fez mais sucesso largar as faculdades do que não. Sim. Mas isso só fez sentido depois que eles já estavam lá. Sim. E que tiveram um sucesso gigantesco no que eles estavam fazendo. Então, por isso que eu estou falando, eu não seria taxativo para um caminho ou outro. Eu acho que a gente tem que ver no caso a caso. Maravilha. Obrigada, Gael. Agora eu queria a participação do Aloysio. A gente está aqui na Escola Concept fazendo uma entrevista, como acontece lá em casa, fora de casa, com o Ricardo Amorim. Ricardo Amorim é o economista mais influente, né? Mais influente do Brasil, segundo a revista Forbes. E a gente está fazendo um programa inédito, onde os alunos, né, adolescentes, podem conversar de igual para igual com o economista. Então, é uma iniciativa que eu pretendo fazer mais vezes com outras escolas, inclusive. Vamos lá, Aloysio. Todo seu, Ricardo Amorim. Eu queria te fazer uma pergunta que é sobre uma situação que eu acho que a gente vê muito hoje em dia, que hoje em dia a gente passa muito tempo nas redes sociais, né? E... Sério? Infelizmente. Brincadeiras à parte, não são só vocês, os adultos também. E, pelo menos, né, eu acho que é perceptível que as redes sociais vêm se adaptado para uma nova realidade. Porque no começo você tem ali o Facebook, o Instagram, até o Twitter continua parecido, mas o Facebook, o Instagram... Compartilhamento de fotos pessoais, e hoje em dia se tornou uma produção de conteúdo, né? Você tem, e com o aparecimento do TikTok, agora tem os vídeos de 30 segundos que você vê, às vezes com a tela dividida para você ficar vendo alguém jogando algum jogo na parte de cima e alguém falando na parte de baixo, porque as pessoas não conseguem manter a atenção em uma só coisa. Então você está criando uma cultura de uma que é muito imediata, né? Você sempre está em busca da informação de forma rápida, de forma muito objetiva, muito mais do que deveria ser. E aí você vê hoje em dia, tipo, crianças, né, que não tem paciência para nada, né? Fica interagindo com a Alexa, né, que é outro sinal da modernidade, fica impaciente com a Alexa, porque a Alexa não entende o que ela tá falando, e a Alexa faz as coisas erradas e não entende, aí fica reclamando. Então você vai criando uma realidade que é quase distópica quando você vai olhar assim de longe, né, porque é muito bizarro. Eu queria que você dissesse qual é a sua opinião sobre isso, como você acha que isso pode impactar no futuro, né, quando essa geração mais nova, que já tá interagindo com isso desde o começo da vida delas, for começar a trabalhar, for começar a viver sua vida mesmo. Olha, Luiz, primeiro eu gostei que você falou quase distópica, você foi bonzinho. Eu acho que quando for olhar de longe vão achar que a fase é distópica mesmo. Dito isso, eu acho que a gente precisa ter clareza de quando a gente está usando a tecnologia e quando a gente está sendo usado pela tecnologia. Para começo de conversa, quando a gente fala de rede social, a primeira coisa que a gente precisa entender é quem é o cliente da rede social. E o cliente da rede social não é o usuário. Aliás, a palavra usuário, até onde eu conheço, a gente só usa para droga, né? Que já fala muito. Rede social é um negócio que vicia. O cliente da rede social são as empresas que pagam as redes sociais. O que significa o seguinte: o usuário da rede social é o produto que está sendo vendido para o cliente, ou mais especificamente, a atenção do usuário da rede social é o produto que está sendo vendido. Portanto, as redes sociais estão no jogo de conseguir prender a nossa atenção por o máximo tempo possível, porque eles vão conseguir vender mais e vão ganhar mais dinheiro. Entendendo isso, o nosso desafio é como agora a gente usa a rede social para o nosso favor. Primeira coisa que é fundamental é treinar bem a rede social, porque se é uma coisa que funciona na rede social são os algoritmos. O que eu quero dizer com isso? Se você começa a clicar e ficar procurando um determinado tipo de conteúdo, eles vão te mostrar mais desse conteúdo. Portanto, escolha muito conscientemente o tipo de conteúdo que você clica. Se ele for bom, a rede social vai te trazer um monte de coisa boa, um monte de coisa legal. Se for ruim, você está perdido, porque ele vai eternamente te trazer cada vez mais de coisa ruim, que eventualmente prende a tua atenção, mas não serve para absolutamente nada. E a respeito de atenção, o que eu diria, eu sou economista, então a minha forma de olhar para o mundo tem um viés
de economista. O que significa que eu estou sempre olhando para o que tem muita oferta ou muita procura. O que falta de oferta hoje? Gente com capacidade de manter a atenção, com foco. Nesse mundo no qual as pessoas têm um tempo de atenção cada vez menor, o que torna você diferente dos outros, capaz de fazer coisas que os outros não conseguem? Manter a atenção por muito mais tempo. Então, uma das coisas que eu estimularia, vale para crianças e para adultos que estão aqui nos falando, que estão nos ouvindo, é a capacidade de continuar focado em alguma coisa e a capacidade, particularmente, de lidar com uma sensação de... Tá vendo? O silêncio é de propósito. Incomodou, né? Ficou todo mundo incomodado? Pois é. Se a gente não tiver capacidade de lidar com esse incômodo de não tem nada acontecendo, a gente não dá o tempo do cérebro ter uma ideia diferente. Porque é desse enfado que muitas vezes surgem as nossas ideias mais criativas. E a gente está matando isso. Então, o que eu diria é, quer se dar bem? Faça o que não tem ninguém fazendo. Porque isso vai te tornar um profissional diferente. É o meu caso, por exemplo. Eu costumo brincar que todo o meu sucesso é consequência do seguinte. Tem economistas que eu acho que são melhores do que eu. Conhecem mais de economia do que eu. Mas eles não sabem falar português. Só sabem falar economês para outros economistas. Tem comunicadores que também são melhores do que eu. Mas eles nunca tiveram na posição do tomador de decisão. Eles sempre tiveram só falando sobre o assunto. O que me torna único é essa vivência dupla. Aí eu costumo brincar. Se eu não fosse o melhor Ricardo Amorim, eu era péssimo. Eu tive 20 anos de TV e tive mais 20 anos de mercado financeiro. Eu não conheço outras pessoas que vivenciaram esses dois mundos. Então, o que eu diria é, seja você nas coisas, traga para o que você faz o que te torna único. E vai a fundo em cada uma delas. Aí, bicho, não tem como dar errado, porque sucesso é irrelevante. Sucesso é como a gente define. O que vai dar certo é a tua alegria em fazer isso quando você vai curtir o caminho. Porque sucesso não é um ponto de chegada. Deveria ser a trajetória, gostar da trajetória. Maravilha. Obrigada, Luiz, pela sua participação. Hoje acontece lá em casa, diretamente da Escola Concept, acontece lá em casa, fora de casa, uma entrevista maravilhosa com o Ricardo Amorim, economista, o economista mais influente do Brasil. Ricardo, estamos já passando o seu tempo, né? Então, já que já passou, deixa pra lá, né? Vamos continuar, né? Vamos, precisa... Maravilha. Ricardo, só a última pergunta que eu não podia deixar de fazer, lembrando que o programa, a gente só está aqui na Concert por causa do apoio da Fator Hilt, uma construtora que é uma das patrocinadoras do programa, que permitiu que a Band viesse toda a equipe e tal, a gente está podendo fazer esse programa aqui hoje. A inteligência artificial, ela vai acabar com os empregos ou criar novos, né? Como é que a gente pode aí se preparar para essa revolução? Essa tá fácil, a resposta é ambos. Toda nova revolução tecnológica acaba com os empregos antigos. Até hoje, todas as revoluções tecnológicas anteriores criaram mais novos empregos do que o número que acabou. O problema é que quando ela surge, fica muito claro quais são os empregos que vão deixar de existir. E não é claro quais são os novos empregos que vão surgir. Vou dar um exemplo. Quando surgiu o automóvel, muita gente se preocupou, e com razão, que o emprego do cara que cuidava do cavalo ia morrer, o cara que limpava o cavalo não ia ter mais emprego, quem cuidava do cocô do cavalo ia ficar sem emprego, o cara que fazia carroça ia ficar sem emprego, o cara que vendia, que consertava a carroça ia ficar... Tudo isso aconteceu. Só que o número de empregos criados na indústria automotiva foi mais do que o dobro do número de empregos destruídos na indústria de cavalos e carroças antes. A dúvida que existe agora é... Eu não tenho dúvida que a inteligência artificial vai criar um monte de novos empregos que não existem. A dúvida que eu tenho é quantos desses novos empregos serão para pessoas e quantos serão para outras inteligências artificiais. Essa resposta eu não tenho. O que eu tenho certeza é muitos empregos vão ser destruídos e muitos outros vão ser criados. Mas neste momento, mais do que destruição de empregos, o que está acontecendo é uma transformação de empregos. Nesse momento, tem muito pouca gente que vai perder emprego para a inteligência artificial. Mas tem muita gente que vai perder emprego para uma outra pessoa usando a inteligência artificial. Então é muito simples, use. Ai, cara, mas eu não sei, é complicado. Faz o seguinte, saindo daqui, entre em uma delas, no ChatGPT, no Claude, no Gemini, na que você quiser. Vê o que você tem na geladeira, coloca o que tem na geladeira e fala, monta uma receita para mim. Fala, mas disso eu não gosto, então muda aquilo. Próxima viagem que você for fazer, pede para ele montar um roteiro de viagem para você. O teu trabalho de escola que você montou, fez, ficou legal? Passa lá e fala, pô, o que eu não olhei aqui? O que está faltando? O que poderia ser melhor?
Enfim, brinque e você vai descobrir que é muito fácil. E aí você vai começar a usar para tudo. Eu uso a inteligência artificial para revisar minhas entrevistas depois. Eu tenho até uma pergunta para te fazer que eu fiquei com uma curiosidade. Você me trouxe uma quantidade imensa de boas perguntas. Teve uma ajuda aqui de inteligência artificial? Foram horas assistindo suas palestras. Eu gosto muito do seu trabalho e eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo a Band News deve ter amado essa sua participação, mesmo que só 25 minutinhos, mas foi maravilhoso. Agora a gente vai continuar com o Acontece Lá em Casa, com um bate-papo com os alunos sobre o que eles imaginam sobre o futuro. Um programa perfeito para todo mundo que é pai e mãe, né? Entender um pouquinho da cabeça dos adolescentes e deixar de chamá-los de aborrecentes, porque são eles que trazem as novidades para dentro de casa. Obrigada, Ricardo Amorim. Primeiro bloco terminando agora. Obrigado, prazer, Gabi. viu? Que honra estar aqui com você, ainda mais num tema que me apaixona e com gente que vai fazer esse Brasil e esse mundo que eu adoro estar junto com vocês. Obrigado. Eles são o futuro. Próximo bloco daqui a pouquinho. Fica aí com as dicas da Band, notícias de trânsito. Já voltamos. Não sai daí. Maravilha, que delícia. Poxa, que pena que eu estou na correria, porque adoraria ficar mais. Em frente à Praça Aquários, no mais novo bairro de Salvador, está sendo finalizado o edifício Capri Signature. Alto padrão, 4 e 5 suítes, vista mar e área de lazer incrível. Arquitetura moderna, ótima localização e perto de tudo, inclusive as melhores escolas. Siga @Capri Residência. O apartamento que você sonha já existe. Construtora Fator, 68 anos. A obesidade é muito mais do que apenas excesso de peso. É uma doença crônica que pode levar a graves problemas de saúde e até a morte. Se você está lutando contra a obesidade, saiba que você não está sozinho. Milhares de pessoas enfrentam essa batalha todos os dias em suas vidas. O Hospital da Obesidade é a sua esperança de uma vida mais saudável e feliz. Nossa equipe de médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas e educadores físicos trabalha em conjunto para oferecer o tratamento personalizado e eficaz para cada paciente. Com mais de 90% de índice de sucesso, o Hospital da Obesidade é referência no tratamento da obesidade no Nordeste. Com uma estrutura terapêutica única e situado em um local paradisíaco a apenas 8 quilômetros do aeroporto de Salvador, na Bahia. Dê o primeiro passo para uma vida mais feliz. Ligue agora para agendar uma avaliação gratuita.
Volta com Acontece Lá em Casa, um programa especial hoje do Acontece Lá em Casa, fora de casa. Estamos na Escola Concept, logo aqui com alunos da escola, porque vai ser o Dia da Criança. Estamos fazendo um programa especial com o tema O Futuro é Agora. E agora? Acabamos de sair com um bloco com o Ricardo Amorim, simplesmente um dos economistas mais influentes do Brasil, segundo a revista Forbes. Esteve no programa no primeiro bloco. Você que perdeu, vai no YouTube da Band, assista que você vai gostar. Vários insights bacanas, principalmente para os pais de hoje, né? Pais de adolescentes. Bom, eu tenho aqui na minha mesa, 3 alunos, o Guilherme, a Marina e o Davi. Vou fazer algumas perguntas para vocês, para a gente conhecer melhor essa nova geração, esses caras que vão habitar o nosso futuro, né? Porque nós não somos mais futuro não, viu, gente? O futuro são eles. Educação e emprego no futuro, como é que vocês acham que vai ser? O que seria ideal? Rapaz, eu acho que vai ser completamente diferente do que a gente está vivendo hoje. Como o Ricardo falou, né, no primeiro bloco, vai mudar totalmente os tipos que a gente tem, mas eu acho que cada um vai tentar ao máximo se encontrar no que tiver de oportunidade no futuro, porque sempre tem ciclos de renovação. Uhum. Agora, ele falou que direito e economia, que era todo pai no passado falava, não, meu filho vai ser advogado, vai ser administrador ou vai ser médico. A única profissão que o Ricardo elogiou ali, que falou que vai precisar cada vez mais, são os médicos. Como é que vocês veem isso, comparando aí com as escolhas que vocês já estão fazendo? Eu não me deu um pouco de segurança porque uma das áreas que eu mais desejo me especializar é a economia. Tanto com exemplos como o dele, que é uma pessoa incrível, que tem diversas experiências de vida e que eu acho que se eu seguir num caminho parecido, eu talvez chegue perto dele com o pé. Mas eu ainda continuo certo na minha cabeça com uma escolha de carreira que seria a linha economia, alguma coisa assim. Muito por um desejo meu de mexer com números, dinheiro, essas coisas assim, é uma paixão que eu tenho. Resumindo, para gente boa, sempre tem espaço. Com certeza. A gente que lute. Tecnologia é uma parte fundamental da vida dos adolescentes, né? Vocês estão imersos nisso, como disse Ricardo Amorim no primeiro bloco e na palestra que ele deu aqui na Escola Concept, vocês já saíram da barriga com o celular na mão, né? Inteligência artificial, monitoramento em massa, perda de privacidade, como é que vocês veem isso no futuro? No futuro não, né? No presente, né? A gente já está vivendo. Olha, eu acho que a inteligência artificial, nos dias de hoje, nos próximos anos, vão facilitar muito qualquer coisa. Até hoje mesmo, fazendo trabalhos de escola. Eu não sei como funciona os trabalhos de faculdade, que eu não estou lá ainda, mas os trabalhos de escola, pelo menos, facilita muito, não só porque ele pode já trazer a resposta pronta, como ele pode explicar a pergunta de outra forma, se você não tiver entendido. E eu acho que isso facilita muito entender qualquer assunto. Você acha que a inteligência artificial, então, ajuda você na compreensão de temas que são mais complicados? Isso. Você não vê a inteligência artificial, por exemplo, como substituindo um estudo seu, te fazendo aprender menos? Eu acho que facilita nesse quesito de entender as coisas mais fácil, mas também tira um pouco do nosso próprio pensamento, porque também, se você jogar pergunta lá, ele te dá a resposta pronta, você copia e cola, e você não teve nem que pensar nisso. Então, eu acho que a gente, nossa geração, precisa ainda aprender como usar para que não seja algo ruim para a gente no futuro. Sim. Usar para o bem, né? O principal ponto da inteligência artificial é o fato da gente economizar tempo, né? Então a gente vive pelo tempo, a gente sempre está querendo fazer as coisas gastando mesmo menos tempo possível. Eu estou aqui olhando para o relógio, essa entrevista tem um tempo específico, então acho que a inteligência artificial ajuda muito a fazer as coisas com menos tempo. Então a gente pode gastar menos do nosso tempo, que é tão precioso. Nosso bem tão precioso, né? Inclusive, tempo não tem ré, né? Acontece Lá em Casa de hoje, especial fora de casa. Estamos na Escola Concept, fazendo um programa especial do Dia das Crianças com adolescentes, dando voz aos adolescentes, escutando o que eles têm para dizer. O tema é O Futuro é Agora e Agora. E no primeiro bloco tivemos nada mais, nada menos do que Ricardo Amorim,
né? Deu uma entrevista maravilhosa com a gente, interagiu com os alunos. Para quem perdeu, vai lá na Band, tem YouTube da Band, que tá tudo lá, tá? Você pode compartilhar, assistir quando você quiser. O programa é um oferecimento da construtora Fator Hilt, completa 68 anos, né? E está na reta final para a entrega da obra do edifício Capri, um dos bairros mais seguros de Salvador, fica o Capri, no Aquários. Então, se você quer conhecer o apartamento dos seus sonhos, digita aí, capri.residência, tá? Para quem comprar esse mês tem condições especiais. O Hospital da Obesidade também apoia o Acontece Lá em Casa. Obesidade é uma doença que abre portas para outras doenças, então por isso você tem que levar a sério aquele seu plano antigo de perder peso. É real, né? Mas perder peso sozinho nunca foi fácil. Procure o Hospital da Obesidade, 3500-6000. Não deixe você para amanhã. Temos também o apoio do Shopping da Bahia para estar aqui hoje, tá? Que tal fazer uma viagem gastronômica sem sair de casa, sem sair do shopping, na verdade. O Shopping da Bahia é o Shopping da Bahia e de quem gosta de comer bem. Estamos aqui na Concept com 3 alunos, é o Guilherme, a Marina, o Davi. O programa especial Acontece Lá em Casa com a voz dos adolescentes, afinal eles são o futuro. Deixa eu perguntar uma coisinha para vocês, gente. Os pais, ultimamente, estão agoniados que vocês não saem da tela. Agora eu vou falar feito mãe, tá? Qual que é o impacto da rede social? Na boa, qual que é o impacto das redes sociais para vocês? Às vezes vocês não se sentem assim, tipo, com todo o tempo livre ocupado. Não dá um pouquinho... alguns adolescentes estão começando a relatar mal-estar, perda de atenção. Vocês estão vendo isso? O que está acontecendo? Como é que vocês estão vendo isso? Sem fazer lição de moral aqui, eu quero saber na verdade. Com certeza, eu acho que a rede social é uma coisa extremamente nociva, mas é aquele nocivo que você tem que viver, você vive com. É igual açúcar, a maioria das pessoas sabe que é nocivo, mas continua ali com açúcar. Acho que a rede social vem na mesma linha. E mesmo você vendo as diversas dificuldades que você tem, toma seu tempo, como a gente estava falando, que é tão precioso, você deixa de fazer outras coisas, procrastina várias coisas que são seus deveres, mas você acaba indo para a rede social porque liberam a dopamina mais rápido. O que acontece é neuro, né? Tá dentro da cabeça. Realmente existe a liberação da dopamina que transforma. As redes sociais bota aí dentro do vício por telas, né? Como qualquer outro vício. Você muito bem falou do açúcar. Fala. O que eu percebo sobre o mais nocivo seria a questão da atenção. Atualmente, a rede social, todo mundo vê, e com uma mudança recente que teve, que foi o surgimento dos vídeos curtos, a atenção das pessoas está cada vez mais curta, mais curta, mais curta. É algo que eu sinto e vejo entre alunos de diversas escolas, que estudar está mais difícil. Você sentar e ver uma aula está mais difícil. É muito mais fácil você ver 30 segundos num TikTok que não tem nada para te adicionar do que ver uma aula que você vai aprender alguma coisa e levar o conhecimento. Tá difícil até de ver um filme de 2 horas no cinema. Isso acho que tá afetando até a indústria cultural, porque as pessoas estão tendo que se adaptar a vídeos curtos, a histórias curtas, não conseguem desenvolver um filme mais direito. Eu não sei se vocês notaram que isso tem acontecido até na música. Sim. Você escuta trechos de música, né? As músicas são feitas pro TikTok, pra dancinha. Exato. Vocês não acham que isso aumenta a nossa ansiedade? Como é que vocês enxergam isso? Como é que a gente poderia mudar isso? Em vez de como a gente enxerga, que a gente já sabe que a gente não enxerga com bons olhos, até vocês que adoram a gente, os adultos, tem adulto que dá bronca nos filhos com o celular na mão. Larga a tela! Isso não é hora de tela! Mas está lá na cama, do lado da esposa, com a tela na mão, né? Como é que a gente pode dar uma bronca em alguém dando um péssimo exemplo? Como é que vocês acham que poderia... Porque uma hora vai chegar num limite disso. O que seria, assim... Vocês mudariam na questão de consumo de telas? O que vocês diriam para os filhos de vocês em relação a telas? Olha, na minha percepção, né? Em relação a telas, eu, pelo menos, percebo que eu fico muito, muito além do que eu deveria e do que eu propus para mim mesma. Como no quesito de estudar mesmo. Eu, às vezes, abro o meu celular, abro o meu iPad para estudar, para ver alguma coisa da escola, mas já estava aberto no Instagram, distraí e fiquei lá 2 horas. A gente não vê o tempo passar. E a gente estava falando aqui da importância do tempo, como a gente gasta tempo à toa, né? É dissonante isso, né? Aí, às vezes, você passa horas lá, quando você vê, o sol já se pôs e você ainda tá lá. E, pelo menos para mim, né? Às vezes, eu tô descendo no TikTok, e aí eu passo horas lá e eu me sinto presa, como se eu quisesse fazer alguma coisa, mas eu tô há tanto tempo lá e tá tão tranquilo,
E estudar é tão mais complicado. O cérebro quer conforto, né? Então você dá uma zoninha de conforto ali para ele, não precisa fazer exercício, não precisa pensar, ficar só passando o feed. Ele é isso que o cérebro quer, né? O cérebro não quer se esforçar. Doses rápidas de felicidade. Doses rápidas de felicidade, assim como as drogas. Então o que vocês diriam para os seus filhos? Nasceu um filho de vocês, é muito cedo para falar disso, né? Muito cedo. Mas só pensando, elucubrando, igual eu perguntei para vocês no começo, o que vocês querem ser quando crescer? Os adultos continuam fazendo essa pergunta. Vai ter um monte de profissão que não vai nem existir, que não existe nem hoje. A gente continua fazendo essa pergunta, mas essa é mais relevante. O que vocês diriam para os seus filhos para dar um aviso sobre redes sociais e telas? Eu acho que eu nunca daria na mão de meu filho, assim, com menos de 10 anos, um telefone. Eu acho que é uma coisa extremamente nociva para ele. Você tá destruindo, você tá diminuindo as perspectivas dele no futuro, entendeu? É igual uma droga, realmente. Eu tentaria, pelo menos nos primeiros anos, como o Guilherme falou, né, 10 anos, incentivar mais a leitura, que é uma coisa que a nossa geração está perdendo muito, que é o hábito de ler, que eu acho muito importante. Eu já tive por um momento, mas foi vendida pelo TikTok. Aí... Ô TikTok maldito! Eu acho que em vez de, demonizar em si o TikTok e a rede social, acho que eu tentaria muito trabalhar o policiamento do meu filho em si com ele mesmo. Ele perceber, passei tempo demais, vou parar agora, fazer uma atividade, deixar minhas coisas em dia para não se prejudicar. Se conscientizar em termos da educação, de como dividir melhor o tempo em prol da saúde. Maravilha, assim a gente termina o segundo bloco do Acontece Lá em Casa, hoje fora de casa, na Escola Concept, abrindo espaço e ouvidos também para os adolescentes, porque essa coisa de chamar adolescente de aborrecente já era, né, pessoal? São eles que trazem as novidades para dentro de casa e tem muito a falar e discutir com a gente. Primeiro bloco teve Ricardo Amorim. Se você perdeu, vai lá no YouTube da Band que você encontra o programa inteirinho. A gente vai dar uma paradinha, já voltamos, não sai daí. Em frente à Praça Aquários, no mais novo bairro de Salvador, está sendo finalizado o edifício Capri Signature. Alto padrão, 4 e 5 suítes, vista mar e área de lazer incrível. Arquitetura moderna, ótima localização e perto de tudo, inclusive as melhores escolas. Siga @Capri Residência. O apartamento que você sonha já existe. Construtora Fator, 68 anos.
A obesidade é muito mais do que apenas excesso de peso. É uma doença crônica que pode levar a graves problemas de saúde e até a morte. Se você está lutando contra a obesidade, saiba que você não está sozinho. Milhares de pessoas enfrentam essa batalha todos os dias em suas vidas. O Hospital da Obesidade é a sua esperança de uma vida mais saudável e feliz. Nossa equipe de médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas e educadores físicos trabalha em conjunto para oferecer o tratamento personalizado e eficaz para cada paciente. Com mais de 90% de índice de sucesso, o Hospital da Obesidade é referência no tratamento da obesidade no Nordeste. Com uma estrutura terapêutica única e situado em um local paradisíaco a apenas 8 quilômetros do aeroporto de Salvador, na Bahia. Dê o primeiro passo para uma vida mais feliz. Ligue agora para agendar uma avaliação gratuita. Estamos de volta com Acontece Lá em Casa. Eu sou Gabi Monteiro, você me encontra no Instagram como @GabiMonteiroOficial. Tem também o Acontece Lá em Casa no Instagram, várias caixinhas de perguntas por lá, se você quiser participar do programa. E hoje a gente está fazendo um Acontece Lá em Casa especial fora de casa. Estamos diretamente da Concept. No primeiro bloco tivemos uma entrevista maravilhosa com Ricardo Amorim, o economista mais influente do Brasil, segundo a revista Forbes. Ele também teve contato com os alunos, discutiu ali em pé de igualdade sobre o futuro com os alunos. E o desafio do programa de hoje é esse, dar voz aos adolescentes. Porque o tema é, o futuro é agora. E agora? Quem é o futuro? São eles, né? A nova geração. Bom, agora aqui na minha bancada está Gael, Marcela e Renata. Vamos lá, meninos, ganhar tempo aqui que a gente só tem 10 minutinhos. Educação e emprego no futuro. Isso preocupa vocês? A questão da inteligência artificial, essas profissões que nem existem ainda e que vão surgir, que a gente nem sabe. Como é que vocês veem o futuro e o que seria ideal? Bom, eu acho que, como também foi dito hoje mais cedo na nossa palestra, muita coisa vai mudar. E eu acho que a nossa demanda está crescendo cada vez mais. As áreas que a gente achava que eram as únicas, como você disse, aqueles pensamentos antigos, que só tinha aquelas 3 maiores áreas, tinha que ser um desses 3 caminhos. Ou direito, ou medicina, administração, medicina. Eu acho que cada vez mais estão nascendo novas ramificações dessas áreas, coisas inovadoras, porque as necessidades estão mudando também. Não, também como você trouxe a influência da mídia e das inteligências artificiais, além de trazerem novos mecanismos, também trazem necessidades. Porque como são coisas novas, precisa de novas pessoas também para analisar e entender isso melhor e achar um novo espaço delas no mercado de trabalho. Ricardo Amorim comentou que as pessoas no futuro, uma das principais coisas que todo mundo vai ter que ter é jogo de cintura, na adaptabilidade, né? Vocês estão preparados para isso? Vocês acham que saúde mental é uma preocupação para vocês? Porque quando a gente tem que se adaptar às coisas, né? Ele disse que o problema não é a crise, é o jeito que a gente lida com a crise. O problema não são as mudanças, é o jeito que a gente lida com as mudanças, né?
Como é que vocês veem isso em questão de saúde mental? Esse desconforto de ter que dançar conforme a música, né? Eu acho que essa é, tipo, uma das maiores questões que a gente tem agora, porque a gente tá vivendo uma geração que a gente não tem certeza de qual é o nosso futuro. E, assim, a tendência antigamente era sempre a gente ter um padrão de vida melhor do que nossos pais. E hoje em dia isso fica muito mais difícil, com as expectativas que a gente tem, que, assim, os nossos pais, eles esperam muito da gente, assim, como todo mundo, assim, a gente tem que cumprir com as expectativas e também conseguir proporcionar um estilo de vida que a gente quer manter ou poder, assim, alcançar os nossos objetivos. Eu acho que agora, nesse momento onde a gente não tem muita certeza de nada, a gente não sabe como é que vai ser o futuro, agora com a inteligência artificial, muitos trabalhos, assim, a gente vê que tá tendo uma superlotação em algumas áreas, assim, tá tendo desvalorização de alguns trabalhos, e novos estão surgindo, então a gente não sabe muito bem como lidar com isso, mas eu acho que o bom da nossa geração é que a gente consegue se adaptar de uma forma melhor, a gente consegue aprender, a gente tem tempo para aprender a se adaptar. E a gente tem muita conscientização, assim, acho que nossa geração tem uma conscientização melhor sobre a saúde mental. Eu acho que é uma coisa que a gente consegue, talvez não lidar melhor, mas a gente tem acesso a melhores formas de lidar com isso. Então, foram, tipo assim, tabus que foram quebrados ao longo do tempo. Então, agora a gente tem maior liberdade para poder lidar com questões de saúde mental que vão, assim, liberar um peso nas nossas costas quando a gente chegar num futuro que não tem tanta certeza. Você está falando que coisa do passado, né? Psicologia era coisa de louco, né? É mais ou menos sobre isso que você está falando, né? A gente não tem mais tantos preconceitos assim. Hoje em dia, uma pessoa tem um acompanhamento psicológico durante algum tempo, beleza. Louco é quem não busca esse caminho que seria mais fácil do autoconhecimento, né? Fala um pouquinho sobre isso, Gael. E também uma coisa muito interessante sobre aquele tema da medicina, do direito, dessa expectativa, é que a cada 5 anos dobra o número de médicos e a cada 7 dobra o número de advogados. Está tendo uma superlotação nessas áreas. É muito necessário você não só achar uma coisa que vai te dar dinheiro, que vai te dar status e reconhecimento, mas alguma coisa que você gosta e que te deixa saudável, senão você vai pegar o preço maior depois. Então, fazer o que gosta para você, que um adolescente de 14 anos, é uma das coisas que a gente precisa fazer no futuro, né? Hoje no futuro, procurar coisas que a gente gosta, né? Seria uma das formas de ser bom naquilo, né? Quando o Ricardo Amorim estava lá em cima do palco, falando um pouco da infância dele, falando de como foi a vida dos avós, da avó dele, Ricardo Amorim, pessoal, para quem não ouviu o primeiro bloco, falou que a avó dele nasceu quando não tinha eletricidade e hoje está tendo que conviver com inteligência artificial, né? E se reinventar. Como é que vocês veem a capacidade de vocês de se reinventar? Como a Marcela disse, eu acho que a nossa geração cada vez mais está sendo exposta a novas coisas e sendo meio que obrigada a se adaptar. Então, consequentemente, criando essa habilidade de adaptação mais fácil. Porque a gente está aqui no meio social, é uma coisa, a gente sai dessa nossa bolha da escola, a gente vai para a faculdade, é outra totalmente diferente. Então, a gente está sendo exposto a mudanças com mais frequência na nossa juventude. Não era na época de meus pais que eles poderiam fazer um intercâmbio, ou então apresentar com o Ricardo Amorim, ou então... Não tinha isso, né? Eu, na idade de vocês, estava comendo terra. Naquela época. A gente está sendo meio que obrigada a se expor mais, porque se a gente não se expor, a gente não tem esse holofote, não tem o reconhecimento que a gente merece, porque quem consegue se adaptar, consegue entregar coisas de diferentes áreas. Então, quanto mais versátil, quanto mais coisas você puder entregar, melhor. Maravilha. O programa de hoje acontece lá em casa, fora de casa, diretamente da Escola Concept. Estamos aqui com a Band News e você está ouvindo um programa que começou com uma entrevista com o Ricardo Amorim, economista, né? Um dos mais respeitados do Brasil. A gente está aqui com o apoio da Fator Hilt, essa construtora que construiu o bairro Aquários inteiro e que se preocupa com o bem-estar das pessoas, por isso patrocina esse tipo de iniciativa. Estamos aqui também fazendo uma parceria com o Hospital da Obesidade. A obesidade é uma doença, a gente fala muito sobre isso no programa. Se você está com esse problema, procure o Hospital da Obesidade, 3500-6000. Não deixe você para depois, né? É disso que se trata. E também o apoio do Shopping da Bahia. Aqui tem as melhores comidinhas que você pode encontrar. O Shopping da Bahia e o shopping de quem adora comer bem. Vamos lá. Estou aqui na minha bancada com Guilherme, com Gael, com Marcela e com Renata. Guilherme estava no segundo bloco. Meninos,
mudanças climáticas do planeta. A gente não falou disso ainda. E as mudanças que podem acontecer nas vidas de vocês. O que é que passa pela cabeça de vocês? Como é que a gente pode fazer nossa parte? Eu acredito que as mudanças climáticas hoje em dia é uma das maiores ameaças para o nosso modo de vida. E o problema é que o cidadão comum não pode prevenir que esse tipo de coisa aconteça, porque o que o cidadão comum, em um ano tomando banho, gasta, uma empresa, uma indústria em países como China e outros, gastam um dia, uma hora. Então, o problema acaba sendo não relacionado ao estilo de vida que nós temos, mas o estilo de vida das coisas que nós compramos, consumimos, esse tipo de coisa. Eu acho que o problema é maior do que só mudar pequenos hábitos, como deixar a torneira ligada. E que isso é mais pela mão. Sensação de que você está jogando quando morre. Ah, entendi. E vocês, meninas, como é que vem isso? Bom, minha mãe, ela fez uma pós-graduação recentemente em ESG. Engineering, Sustainability and Social, que bacana, uma coisa assim. Se eu não me engano, me desculpe, mas não me lembro direito. Mas que trazia esse estudo sobre as mudanças climáticas. E desde pequena ela me ensinava a separar o lixo, fazer compostagem, uma horta em casa. E eu vejo sobre agora que ela está estudando isso, mostrando uma perspectiva mais real. Porque naquela época a gente fazia como uma brincadeira, mas agora eu vejo como se cada pessoa fizesse aquela coisa simples que a gente fazia como crianças em casa, como não poderia estar diferente o mundo hoje. Pelo menos para conscientizar, porque de repente uma dessas crianças ou desses adolescentes pode ser um grande dono de empresa um dia e implementar isso dentro de suas empresas. Então a conscientização, o seu olhar, Gael, foi um pouco pelo lado negativo, poxa, não adianta a gente fazer. Mas se a gente aprender, quando jovem um dia a gente quiser sucesso e tiver uma empresa, a gente pode interferir na forma como os nossos funcionários e tornar um grupo maior, né? Uma pequena ação que vira uma coisa maior, né? Vocês enxergam dessa forma. Que a união faz a força. Maravilha. Eu acho que, tipo assim, é como isso. São pequenas ações que vão levando. Por exemplo, aqui na escola a gente tem vários projetos que a gente tenta ajudar, porque, assim, é isso. O nosso futuro, como nessa geração, a gente tem incerteza em vários meios. E acho que a questão climática é uma que assusta. A gente não sabe como é que vai ser nossa modo de viver, se a gente vai poder viver da mesma forma como a gente teve na nossa infância, como nossos pais viveram, porque o mundo tá mudando muito rápido e eu acho que, assim, as coisas mudam, então, assim, gera muita incerteza. E, assim, qual é a coisa que a gente pode estar fazendo, mesmo que a ação seja pequena, uma pequena ação gera uma grande consequência e pode levar muitos outros. Então, assim, eu acho que a conscientização é o primeiro passo para tudo. Fazer o melhor possível. A gente está terminando Acontece Lá em Casa. Esse Acontece Lá em Casa especial fora de casa, aqui na Concept. Fizemos no primeiro bloco uma entrevista com o Ricardo Amorim, maravilhosa, por sinal, né? Economista, grande economista. E para terminar o programa, queria saber se vocês estão preocupados com o futuro aí do país, da democracia, os direitos civis, corrupção, a forma como os governos estão lidando com questões globais importantes, né? Me fala um pouquinho sobre isso. Isso afeta vocês de alguma forma? Porque na palestra de Ricardo Amorim foi 90% falando sobre o mundo, não só do Brasil. Olha, eu pessoalmente acredito que a democracia é muito mais do que uma tomada de decisão, porque hoje em dia nós temos uma corrupção aqui no Brasil que muitas vezes a população é usada como massa de manobra. A população que não sabe tanto acaba sendo persuadida ao voto, ou persuadida a votar em alguém, por causa de falsas promessas, de falsas ideologias. E quando são expostas a uma ideologia diferente, acabam sendo muito resistentes, resistem muito a isso. Eu acho que a democracia é muito mais do que uma tomada de decisão. É uma coisa muito maior que afeta muito mais o país. E não estou preocupado com isso. Maravilha, Gael. Bom, terminamos o Acontece Lá em Casa, especial fora de casa, na Concept. No primeiro bloco tivemos a participação de Ricardo Amorim, uma entrevista que você deve assistir, encontre no YouTube da Band. Maravilhoso estar com vocês, Gael, Marcela, Renata, muito obrigada pela participação de vocês. Poderia conversar até amanhã com vocês, mas a gente tem que acabar e não atropelar o Jornal da Band. Você encontra mais conteúdos como esse também no YouTube, tá, pessoal? Procure lá, Acontece Lá em Casa. Terminamos por aqui. Um beijão e sorte na vida. Você ouviu Acontece Lá em Casa.
na Band News FM. Oferecimento Construtora Fator Hilt. O apartamento dos seus sonhos já existe. Siga capri.residence no Instagram. Shopping da Bahia, fazendo parte da vida dos baianos todos os dias. E Hospital da Obesidade. Emagreça de forma saudável. WhatsApp 98249 5671.